Olá, professor Flávio de Almeida, do gentefeliz.com.br. Eu queria falar para você, diferente da sua profissão, você que veio aqui agora, não importa se você é pedreiro, médico, engenheiro, advogado, vendedor, não importa, aprenda a vender. Vender é uma coisa fundamental. As pessoas que vendem valem muito mais. Se você aprender, você tem condição de se tornar um empreendedor em qualquer área. E se você se torna um empreendedor, estatisticamente, o empreendedor ganha 3 vezes mais do que a pessoa que não é empreendedora, tá certo? Nós vamos conversar primeiro, desmistificar. Ah, não, Deus me livre de vendas. Aqueles caras chatos ficam falando. Se eu comprar, eu fico livre de você e você vai embora. Então você vê naquele vendedor um cara chato, apelejado, enjoado, mala, sem alça, sem rodinha, com os zíper explodidos. Aí você não quer aprender a vender. E vai ter travas ainda, por N coisas que aconteceram na sua vida, de pessoas que falou com você isso e aquilo outro, olha, não crie relacionamento com pessoas que você não conhece, não dê ideia para gente estranho. Foi falando um monte de coisa, é pai, é padrasto, é parente, né? Professor, pastor, padre, tanto P que importou na sua cabeça que foi fechando aí e bloqueando. Então eu quero trazer para você uma novidade. Vender é a coisa mais fácil e mais simples do mundo. Olha o que é vender. Vender é mostrar. Só isso. Mostrou, quando você mostra, mostrar. Mostrou, mostrou. Aí que na mesma hora o que você faz? Você mostrou, criou desejo na pessoa. Tá certo? Desejo é uma palavra do dinheiro, é uma palavra keser, que é desejo em hebraico, né? Mostrar desejo, aí a pessoa, na mesma hora, é automático uma coisa na outra no cérebro da pessoa. Necessidade. E, por fim, ele vai tomar a decisão de fechar um negócio. Então, fala comigo. O que é vender? Mostrar desejo, necessidade, decisão. Pegou? Mostrar desejo, necessidade, decisão. Amanhã você já esqueceu. Mas comigo ninguém esquece. Porque eu sou ferrente de dentista. Olha só, eu vou mostrar para você simples que você nunca mais vai esquecer. Sabe o que é mostrar? Mostrar é paquerar. Ah, então eu sei como é que é paquera. Beleza, é paquerar. O que é desejo? Desejo é namorar. Namorar. E vem logo em seguida, o que é necessidade? A necessidade é noivar. Né? Noivar. E por fim, o que é a decisão? É casar. Olha como é que é fácil. Mostrar desejo, necessidade, decisão. Paquerar, namorar, noivar e casar. Viu como é que é simples? Isso acontece em qualquer produto, em qualquer negócio. Agora, isso acontece muito rápido, às vezes nem chega a passar por isso aqui, porque depende do tipo de coisa que você está vendendo, né? Depende de uma série de coisas. Por exemplo, quando você... Eu por exemplo, vou mostrar para você, ó, eu já prestei e já trabalhei com consultoria e treinamento de vendas para todas as empresas. Então, a Unimed, a Oi, a Fiat, a Unama, a Universidade da Amazônia, o Sebrae, várias empresas, lojas, sindicatos, enfim. Quando eu era garotão ainda, né, já tenho 30 anos de estrada, só dando treinamento, consultoria, mentoria e projetos para diversas empresas. Então, cada uma vende um produto. Hoje, no online, você passa por isso aqui e nem percebe, porque às vezes é subliminar determinadas coisas. Mas o modelo, no seu cérebro, nós vamos mostrar como é que isso funciona. O que você precisa fazer é o seguinte, no dia a dia, você precisa passar por essas etapas, ok? É da mesma forma que, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, tem uma regra, essa regra é beija primeiro. Não pode ir direto, não, tem que beijar primeiro. Tem que passar por essas etapas, senão sabe o que acontece? Se você queimar uma etapa, o cliente fala, tá caro esse produto. Por que tá caro? Porque ele não está com vontade, ele não viu ainda. Ele nem sabe a qualidade, nem sabe o benefício, não sabe nada. Aí você tenta, ele não está nem com vontade de comprar e já acha caro. Ah, caro por quê? Porque não interessou para ele. Agora, no momento que ele quer, que ele está buscando, que ele está querendo, muda tudo a atenção no cérebro dele, ele passa a acolher esse tipo de coisa. Agora, tem produto que você não vai precisar passar por essas etapas, porque o cliente já entra no supermercado e fala, eu quero comprar arroz, vou comprar feijão, vou comprar um contrafilé, vou comprar 2 quilos de batata, vou comprar 2 de cebola. Ele já sabe o que ele quer. Isso não é venda, é tirar pedido. O cliente entra e compra. Por isso que no supermercado não tem ninguém para vender. Tem só gente lá para registrar no caixa e alguém lá no pacote. Não é verdade? Enfim, lá dentro da loja tem repositor de gôndola. E de vez em quando você acha uma alma viva lá para você perguntar onde está o Toddy, onde está o tempero, onde está o alho, ou seja, a pimenta. Aí você fica procurando, cada supermercado está num lugar e, obviamente, então você fica procurando. Mas ninguém precisa de estar lá para vender, você já compra. Por quê? Porque é algo que é de
primeira necessidade, é um commodity, não é verdade? E aí você tem condição de avaliar ali o preço na hora de tomar a decisão. Agora, tem venda que precisa de ajuda. Tem clientes que precisam de ajuda. Qual o tipo de ajuda? Por exemplo, você vai comprar um cloro para a piscina. Aí eu vou na minha casa comprar um cloro, eu não sei, agora tem um cloro novo. Ele é muito interessante porque ele dura muito mais, ele é isso, aquilo, outro. Esse cloro aqui tem um tipo de produto diferenciado. Além do cloro, ele tem mais algum outro tipo de benefício. Então, ali precisa de alguém para poder orientar, para poder fazer. Olha, você vai comprar um remédio. Esse remédio que, além de dor de cabeça, ele também vai cuidar do seu mal-estar. O que foi? Bebida, né? Bebeu, né? Pois é, então isso aqui é importante. Quer dizer, você tem alguém para te orientar, alguém para dizer para você, isso aqui tem um adicional, esse aqui tem uma vantagem, né? Esse aqui, além de shampoo, ele também é condicionador e também é um sabão que você toma banho com ele, um sabonete. Então, é sabonete, é shampoo e é condicionador no mesmo produto. Enfim, cada coisa. Agora, quando você vai chegar numa hora que você precisa de alguém mais especializado, por exemplo, você não compra carro toda hora, você não constrói uma casa toda hora. Quando você vai, você precisa de quem? Precisa de uma pessoa técnica, precisa de um arquiteto, precisa de um vendedor especializado, a gente chama de vendedor técnico. É aquela pessoa que vai sentar contigo e vai te mostrar algumas coisas, a potência do motor, o que é um freio ABS, que é quando você mete o pé no freio, ele para na hora, o carro não dança, não tripida, o carro não derrapa. N vantagens. Ele vai começar a te mostrar por que aquele carro custa 300 mil reais e você encontra um outro carro parecido que custa apenas 150. É claro que o de 300 tem uma série de vantagens e de diferencial competitivo que precisa de um profissional para mostrar. Então, esse profissional, ele vai conseguir, né? Você chega na gôndola, por exemplo, no supermercado, você encontra lá um biscoito normal, recheado, custa R$2. Mas quando você chega lá e vai pegar o biscoito da Barbie é o mesmo biscoito. E engraçado, o mesmo fabricante. Você vai lá e vê lá quem é que foi que embalou, está lá o CNPJ, é o mesmo. Mas o da Barbie custa R$4. Por que o da Barbie custa R$4? Porque a mamãe leva o filhinho para o supermercado, o que o menino fala? Começa a chorar. E aí o menino, alguém que passa perto, né, vai lembrar quando eu tinha precisamente 27 anos, eu estou caminhando na praia e estou com 3 filhos, os 3, né, aquela galerinha. Então, tinha um de 7, que era o Flavinho, o de 5, que era o Gustavo, e a de 3, que era a Ana Paula. E nós alugamos lá nós estávamos ali num resort bem próximo lá, e fomos para a praia. Chegando na praia, lá no Espírito Santo, vendendo algodão doce. Algodão doce, algodão doce. E os meninos ficaram doidinhos para comprar algodão doce. Só que a gente já estava voltando para casa e era a hora do almoço. A gente ia almoçar, já devia ser uma hora e pouco. E ele chega para mim e fala comigo. E os meninos, não, eu falei, agora vocês vão almoçar. Ele olhou para os meninos, olhou para mim e falou, chora que o papai compra. Aí chora que o papai compra. Papai, eu comprei, mas vocês vão comer, vou levar, depois do almoço, comerem tudo, vocês ganham. O vendedor foi safo. A mesma coisa quando você leva a criança para o supermercado. Ele vai chorar lá na hora, começa aquela falação na sua cabeça, aquela choradeira, você acaba comprando o que ele quer. E às vezes você paga muito mais caro por algum produto, tem até uma orientação, não leve criança para o supermercado. Se você levar, mas eu não tenho quem deixar. Então, não tem outra saída, né? Vai pagar mais caro. Porque ele ganha no grito, não é verdade? E começa aquela buzina na sua cabeça e acaba cedendo. Então é isso. Importante você lembrar de uma coisa, o vendedor precisa conhecer o produto. Se ele não conhecer o produto, ele não vai ajudar, ele não vai fazer aquilo que se traga necessário. Porque o cliente precisa de mais orientação ou de menos orientação em função. Tem detalhe, tem cliente que sabe mais do que você sobre o seu produto. Por quê? Porque estuda, porque conhece. Principalmente quando é uma venda B2B. Aqui nós estamos fazendo uma venda que é B2C. O que é B2C? B é de business, C é de customer, é do consumidor. Então, B2C, você vai ouvir muito isso, é do cliente da empresa para o consumidor. Então, quando você está fazendo essa venda B2C, é uma venda que é mais ou menos nesta direção. Agora, o que é importante quando você vai fazer uma venda? Você vai fazer uma venda, a primeira coisa que você precisa ter é sorriso. Você precisa ter um sorriso diferente. Por quê? Porque você atrai o cliente e é a comunicação universal de otimismo, de alegria, de seja bem-vindo. Você não sabe a língua nem nada. Eu visitei Japão, Coreia, Hong Kong, China e as pessoas, todo lugar que você chega, quando você vê um sorriso, você não sabe nada do idioma, não sabe nada da língua, você já sabe, a pessoa está de bem, está te convidando para entrar.
está te convidando a sentar. E ele puxa a cadeira, um gesto você não consegue. E isso é acolher. Então a pessoa é agradável e daí você começa a pensar o seguinte: que horror que você chega nos lugares e está encontrando todo dia, nem um nem dois, uma pessoa, principalmente em supermercado, você escuta isso. O próximo. Quando eu escuto essa palavra, o próximo, eu já falo, o próximo é a PQP. PQP é exatamente o que você pensou. É a pessoa que proclamou. É isso mesmo, PQP. Por quê? Porque a pessoa chama o outro de próximo. A pessoa está encostada em você. Você está na fila do cara, já fala o próximo. Não faça isso nunca na sua vida. Crie um relacionamento com a pessoa. Como é que você faz? Por exemplo, se é um senhor, por favor, senhor. Se é uma senhora, a mesma coisa. Se é uma jovem, fala, ô meu jovem, faça favor. E se for um senhor, você chama ele de meu jovem, ele vai rir até na orelha. E eu, por exemplo, quando alguém me chama de meu jovem, eu falo, sou jovem, mas há muito mais tempo que você. Eu falo, tá certo, sou jovem há mais tempo, mas eu sou jovem. Então é importante você conseguir captar isso. Mas não é chamar de eu próximo, não. Isso ocorre na hora que você vai pegar frios lá no supermercado. E em tanto lugar que as pessoas fazem isso, e às vezes em empresa grande. Empresa de magazine, a pessoa está falando na fila lá, atendendo, parecendo boi. Sabe, o próximo já mete a marcar com ferro quente, né? Aquilo é uma coisa maluca. Então, pelo amor de Deus, risca isso da sua agenda, não faça isso com as pessoas, crie esse ambiente com ela e crie esse relacionamento. E eu quero falar para você uma coisa, isso tudo que eu escrevi aqui é porque a gente precisa conseguir compreender algumas coisas. Todo cliente, mas eu não encontrei nenhum ainda que não seja isso que eu vou escrever aqui agora. Então dá uma sacada nessa fala que eu vou fazer aqui agora, que eu vou escrever aqui agora para você. Todo cliente, olha só que coisa emblemática, você vai concordar comigo. Não existe exceção. Todo cliente é FDP. É isso mesmo que você está pensando. A primeira coisa que o cliente pede é fiado. Dá para fazer fiado? Vai num negócio menor que ele já quer fiado. Não deu fiado, ele pede desconto. Dá um desconto aqui de 70%. Meu filho, isso aqui não é rede de cearense, não. Como é que você dá desconto de 70%? Você pirou o cabeçote? Mas ele pede. Todo cliente pede, é cara de pau. E se não deu desconto, ele pede prazo, 180 dias fora o mês. Então todo cliente é FDP. Como é que você combate um cliente que só chega lá guerreando o preço, querendo empurrar o preço para baixo, querendo brigar por isso, brigar por aquilo? Sabe o que você faz? Você combate o FDP com o PQP. É isso mesmo que você pensou. É exatamente. Você tem que ter um produto. Esse produto tem que ter uma qualidade e um diferencial competitivo que o cliente reconheça. E você tem que ser um profissional capaz de mostrar o diferencial competitivo para justificar o preço. Simples assim. Combate um FDP com o PQP. Morou? Pois é. Isso aqui, você vai saber o seguinte, quando você consegue ver isso aqui, você consegue aumentar o faturamento do seu empreendimento, aumentar o faturamento da venda. Outro dia, eu dei um carrinho, eu limpei muito sucate em casa, levou quase que 2 ou 3 caminhonetes de tranqueira. E eu peguei um carrinho, daqueles carrinhos de carregar para o supermercado, sabe? Peguei, chamei uma pessoa simples e dei para ela. Dei também uma bicicleta, os outros negócios lá e falei para ela, vai lá e faz dinheiro com isso. Passados uns 4 dias, ele veio comigo e eu disse assim, aí, vendeu o carrinho? Quanto é que você vendeu o carrinho? Vendi no quilo, por R$ 4,50. Como você vendeu no quilo, rapaz? Você não vendeu o produto? Ah, não, vender não, que as pessoas podiam pensar que eu tinha roubado. E aí, pensar que eu roubei, e aí eu acabei e fui lá no lugar que vende por quilo e vendi. Ou seja, vendeu um negócio que era R$50 por R$ 4,50. Por causa de quê? Por conta de não saber fazer isso. Não ter cuidado, não aprendeu, né? A escola não ensina, a família não ensina, a igreja não ensina, vai aprender onde? Só se for lá no cemitério. Né? Pois é nessa pegada aí que as coisas vão passando e a pessoa não se dá. Porque na hora de você vender, existe uma relação muito importante para a gente poder avaliar. Sabe qual que é a relação? É uma relação, eu estou buscando aqui que o apagador deixou uma mancha aqui, eu não quero que fique essa mancha. Ô Lu, você pode colocar um álcool para mim, fazendo um favor aqui nesse... Você pode fazer um favor para mim de colocar um álcool nele? Pois é, eu quero mostrar para você o seguinte, tem uma relação que é uma relação de poder. O que é o poder? O poder é que faz o preço subir ou o preço descer. Por exemplo,
Se você vai falar com o cliente e ele não está interessado em comprar, você tem que você tem que mostrar alguma coisa para o cliente para ele te dar atenção. Se o cliente, por exemplo, ligar para a loja, aqui eu estou falando de uma venda de loja, tá? Nós estamos conversando de alguma coisa que você tem a loja. Se ele está fazendo uma venda na loja, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar na loja, ele ligou para a loja ou ele entrou na loja. Se ele entrou na loja, está olhando a vitrine, a loja está toda estruturada. Então, o poder está com quem? Está com o vendedor. Porque você está dentro da loja, você recebe a pessoa. Ao passo que se você tivesse uma venda externa e você batesse na porta dele, ele falava, não quero nada. Não, eu quero mostrar nada, não quero ver nada. Ele não está nem aberto, ele está fechado para balanço. Você não tem nem como conversar com ele. Então o poder é uma coisa fundamental na relação. Por isso que a gente usa a publicidade e propaganda. É para quê? Para dar poder para quem está vendendo. Aí quando ele vem procurar, muda a conversa, muda tudo, e aí a coisa começa a avançar. Agora, como é que você tem que estar trajado? Você tem que preocupar com o seu cabelo. Se é uma menina, precisa estar preocupado com o batom, precisa estar preocupado com o brinco, com a correntinha, com não sei mais o que. Algumas coisas, o cabelo, como é que está. O homem, a barba. Se vai usar barba, não há problema nenhum, pode usar barba. Mas é preciso ter uma identificação, alguma coisa que a pessoa bata o olho e fala, gostei. Porque primeiro a pessoa te compra, depois ela compra o seu produto. Quando você está olhando para mim, a linguagem, se você está aí até agora, é porque até agora nós não criamos nenhum tipo de atrito. Porque se eu tivesse aqui vestido com uma roupa de cigano, ou tivesse conversando numa língua que você não entendesse, ou tivesse com uma roupa de hippie, você talvez tivesse já desligado, tivesse caído fora já. Se você, esse cara é maluco, não sabe nem o que ele está falando bobagem, falando abobrinha. Mas você já foi. Da mesma forma, por exemplo, você vai procurar um médico. Como é que você espera que o médico esteja trajado? De branco, né? De branco, uma voz serena, falar bom dia, tudo bem, como vai? Tenha bondade, vou lhe atender. O que é que te trouxe aqui? Agora, imagina se você chegar numa oficina mecânica. Como é que você gostaria de achar o mecânico? Você imagina se o mecânico tivesse todo de branquinho e falasse a mesma coisa com você. Você olhava e falava, nossa senhora, vai me cobrar o preço de um carro aqui. O cara aqui, eu nem vou olhar. Agora, se você chegar lá no médico e ele tiver com um macacão escrito assim, Honda, ou escrito assim, especializado em Volks, com a mão toda suja de graxa, com as unhas todas sujas, você vai ser atendido por um médico desse? Você sai correndo. Ainda mais se ele for atender seu filho. Percebeu? Autoridade e poder você mostra na hora que você está lá. Por isso que o uniforme é fundamental. O uniforme dá poder às pessoas. Quando chega, por exemplo, tem uma loja, várias lojas que vendem colchão. Você viu como é que o pessoal vende colchão? Como é que eles ficam trajados? Todinho de branco e de gravata. Então você chega, você olha para ele, você vê o quê? Um doutor vendendo colchão. Então, isso dá o quê? Credibilidade, mas repassa para o custo. Como é que está o pessoal? Se está todo mundo sem uniforme, aquilo vira uma bagunça, você não consegue identificar. Então é importante padronizar. Quando está todo mundo padronizado, você consegue fazer com que o poder esteja presente nessas pessoas. E lembrar de uma coisa, cada um compra de um jeito. A gente tem várias coisas, por exemplo, o auditivo. O que é o auditivo? Isso aqui é da programação neurolinguística, auditivo. Umas pessoas compram mais pelo ouvido, tem uma percepção melhor pelo auditivo, pela audição. Outro, são pessoas mais sinestésicas. O que é sinestesia? Sinestésicas. A sinestesia são as pessoas que operam mais com sentimento. E tem as pessoas que têm uma predominância visual. E agora nós já estamos com a turma que tem predominância digital. Principalmente os mais jovens. O mais jovem é o seguinte, ele não consegue nem... Se você mandar um zap e demorar mais de 5 minutos para responder, se você receber um zap, ele fala assim, ué, você não estava aí não? Outra hora tem uns que eu mando o zap para eles demoram 3 minutos, falo, desculpa, eu demorei porque eu estava no banheiro. Outra hora eu levo o zap no banheiro para não sentar no banheiro e responder, porque tem aquela urgência, aquela loucura para poder responder no bate-pronto. Por quê? Porque nós chegamos nessa geração. Quanto tempo você espera uma pizza na sua casa? Quanto tempo? Quer dizer, hoje nós estamos online on time. E essa velocidade está levando as pessoas. E isso aqui tem uma característica interessante. Por que você vai preocupar com os auditivos? Por que com o visual, com o sinestésico? Isso aqui foi um estudo feito pela
programação neurolinguística, PNL, né? Programação neurolinguística observou isso. Então, por exemplo, se eu estou vendendo para alguém que é auditivo, eu vou falar palavras auditivas com ele. Por exemplo, eu vou dizer para ele assim: o senhor pode ouvir como que esse ambiente é tão agradável? O senhor pode perceber nos detalhes que a gente percebe até os mínimos sons quando a gente entra nesse carro, o silêncio dele. Eu estou falando isso para um auditivo. Agora, se eu estiver falando para um sinestésico, você já viu que maravilha o amortecedor desse carro? A GM, General Motors, né? Ela tem a Dodge, ela tem uma tradição de fazer carros bem confortáveis. Quando passa no quebra-mola, ele faz aquele movimento assim, ó, tá? Já o Fiat é mais duro. Então, cada um tem uma característica. Uma pessoa sinestésica, ela prefere um carro porque ela quer que o carro a abrace, ela quer deitar no sofá, o sofá tem que abraçá-la, o colchão tem que abraçá-la. O travesseiro, agora estão chamando de marido, né? Tem um travesseiro de 2 metros, compridão, você dorme abraçado com o travesseiro. Quer dizer, se você imaginar 50 anos atrás, ninguém nem pensava nisso. Como é que eles foram concebendo esses produtos? Já o carro visual, o cara quer um carro vermelho, ele quer um carro diferenciado. Aí você pula o carro, quando ele chega, você, isso parece uma Ferrari, cara. Aí o cara parece uma Ferrari, mas a diferença é que a Ferrari custa 2 milhões e esse aqui eu vou comprar por 150, 200 mil. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte, que você tem que observar as pessoas. Agora, como é que se observa isso? Não dá pra gente falar isso rapidamente, mas eu consulto você que você busque mais informações sobre a programação neurolinguística e essas características, principalmente se você está fazendo uma venda grande de valor agregado. Obviamente, um valor agregado justifica você prestar bastante atenção nisso. Você está fazendo uma casa, por exemplo, para uma pessoa. Eu, por exemplo, quando eu bato o olho nas pessoas, eu consigo perceber o jeito da pessoa sentar, eu já sei se ela tem predominância auditiva, visual ou sinestésico. Sabe o que acontece quando você percebe isso? Você começa a conversar com a pessoa e você começa... Por exemplo, olha que interessante, as pessoas auditivas não gostam de falar. Elas não gostam de falar, elas são caladas. Já os visuais são falantes. Então, quando você encontra uma pessoa muito falante, ela é visual. Então, você já pode chegar pela pessoa e fazer um elogio para ela. Nossa, mas essa roupa sua tá linda, hein? Nossa, mas olha, ô Lua, esse capacete combina com a sua moto, viu? Ele é muito lindo. Quer dizer, você chega, a pessoa recebe um elogio e ela se sente assim com muito mais vontade de retribuir. E ela fica aberta para novas ideias, aberta para você poder exercer o seu poder. Isso é feito com inteligência, com técnica e uma coisa importante. Isso é uma coisa boa, porque você fala o que a pessoa quer ouvir. O segredo é o seguinte, você não tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E é aí que, com o seu conhecimento, você vai conseguir fazer coisas muito interessantes e que vai mudar a sua maneira de perceber as coisas. Mas eu quero falar bastante com vocês sobre um assunto de perguntas, que muita gente não sabe que vendas é a arte de fazer perguntas. Você precisa aprender a perguntar, tá? É fundamental você aprender a fazer perguntas, porque quem sabe fazer perguntas consegue fazer vendas muito mais impactantes. Então, olha só, perguntar. A pergunta é o seguinte, eu vou contar para vocês, eu estava dando uma consultoria para uma empresa de varejo muito grande, e essa empresa estava com mais de 300 lojas. E aí tinha um grupo lá, a gente estava um grupo de 2.000 pessoas, que era regional. E aí chega um caso lá, e o vendedor contou pra gente, ele era campeão de vendas, ele contou quando ele estava começando a vender, na primeira semana, ele foi contratado numa loja e ele estava aprendendo. Aí chegou uma senhora com um bebezinho no colo de 2 anos, mais ou menos, grávida, de um na barriga e dando a mão para um de 5. Era uma senhora assim que tinha, e uma pessoa simples, uma bolsa simples, uma roupa simples, as crianças vestidas de maneira muito simples. E ela chegou na entrada da loja e falou assim, eu queria comprar um som. Ele falou, venha cá. Levou ela lá para dentro, levou ela no andar de cima. Chegou lá, meu amigo, ele ligou um som. Isso há 15 anos atrás. Aqueles que piscavam, parecia uma boate. Tchau, tchau, tchau. Ela ficou maluca, ele ligou o som. Aí você falou, nossa, maravilhoso, adorei, tal, tal. Quanto que é esse som? Esse som aqui, ele pode fazer para a senhora, ele falou para ela o preço. Custa 3 mil reais. Quando ele falou o preço, essa senhora murchou na cadeira. Ela murchou, foi murchando, e falou assim,
Ah, e quanto que vai ser a prestação dele? Aí ele falou para ela, eu posso fazer para a senhora em 12 parcelas de 390. Aí ela acabou de murchar. Ela falou assim, então eu vou ter que... Não, mas eu tenho um outro mais simples aqui, eu vou mostrar para a senhora. Aí pegou a senhora, levou ela no outro lado. Mostrou para ela um som que ela pagaria 5 parcelas de 180. O som de mais ou menos R$700. Ah, não, mas aqui... Ela ligou para ela, ela olhou, falou, não vou querer não. Eu quero um mais sofisticado, mas eu vou arrumar uma dinheiro. Perdeu a venda. Sabe por que ele perdeu a venda? Porque eu não soube perguntar. Quando o cliente entrou na loja, a primeira coisa que eu falei, eu estou querendo um som. Só uma perguntinha para a gente poder mostrar a senhora o produto que a senhora está querendo. A senhora está querendo, é o primeiro som da senhora? Já tem algum outro? A senhora já teve alguma experiência? É para a senhora mesmo? É para presente? Não, é para mim mesmo. Era para minha casa, a gente não tem som ainda. E agora eu consegui um dinheiro. A senhora quer até que valor mais ou menos? Só tem uma ideia de até que preço a senhora quer? Ah, eu estava pensando num som assim de uns... sei lá, 400, 500 reais. Você acabou de entender o que ela está procurando, só na pergunta. Aí você leva lá, teria feito a venda. Simples assim. Agora, essa pergunta, ela é chave para você elucidar uma série de coisas. Por exemplo, eu chego aqui agora e eu sei que aqui, onde nós estamos no estúdio, e eu só tenho água e café. Então vamos supor que chega alguém aqui. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, o que você quer tomar, Lu? Quer ver a Lu falar para mim? A Lu, eu quero suco. Lu, você quer suco? Aí eu falo, não tem suco. Perdi o negócio. Porque o que eu estou oferecendo? Você pergunta aberta. Eu pergunto o que você quer tomar. Eu não pergunto assim. A pergunta tem que ser fechada quando eu tenho alguma coisa que eu quero que ela tome. Quer ver? Lua, café com açúcar ou com adoçante? Ah, com adoçante, claro. Aí eu pego o café, ela vai tomar meu café. Pergunta, ela tem inclusive a sensação que foi ela que decidiu. Tá certo? O que você prefere? Você prefere água gelada ou água natural? Não, eu prefiro gelada. Ela vai tomar água. Eu não só tenho água para oferecer para ela. Eu não tenho outra coisa para oferecer. Então, você tem que prestar atenção no tipo de pergunta que você faz, para você poder fazer fechado ou fazer aberto. Se você fizer aberto, você pode tomar um nocaute e perder o negócio. Se você fizer fechado, você direciona a resposta que você quer. Captou?